Josué capítulo 24. Depois Josué reuniu todas as tribos de Israel em Siquém, e chamou os anciãos de Israel e os seus cabeças, os seus juízes, os seus oficiais, e eles se apresentaram diante de Deus. Disse então Josué a todo o povo: Assim diz o Senhor Deus de Israel: Além do rio habitaram antigamente vossos pais, Terá, pai de Abraão, e Naor, e serviram a outros deuses. Eu, porém, tomei a vosso pai Abraão da além do rio e o conduzi por toda a terra de Canaã. Também multipliquei a sua descendência, e dele Isaque. A Isaque dei Jacó e Esaú, e a Esaú dei em possessão o monte Seir. Mas Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Então enviei Moisés e Arão, e feri o Egito com aquilo que fiz no meio dele, e depois vos tirei de lá. Depois que tirei a vossos pais do Egito, vieste ao mar, e os egípcios perseguiram vossos pais com carros, com cavaleiros, até o mar vermelho. Quando clamaram ao Senhor, ele pôs uma escuridão entre vós e os egípcios, e trouxe o mar sobre eles e os cobriu, e os vossos olhos viram o que eu fiz no Egito. Depois habitaste no deserto muitos dias. Então eu vos trouxe à terra dos amorreus, que habitavam além do Jordão, os quais pelejaram contra vós. Porém os entreguei nas vossas mãos, e possuíste a sua terra. Assim os destruí de diante de vós. Levantou-se também Balaque, filho de Zippor, rei dos Moabitas, e ele pelejou contra Israel, e mandou chamar a Balaão, filho de Beor, para que vos amaldiçoasse. Porém eu não quis ouvir a Balaão, pelo que ele vos abençoou, e eu vos livrei da sua mão. E quando vós, passado o Jordão, vieste a Jericó, pelejaram contra vós os homens de Jericó, e os amorreus, os perizeus, os cananeus, os heteus, os girazeus, os heveus e os jebuseus. Porém os entreguei na vossa mão. Pois enviei vespões diante de vós, que os expulsaram de diante de vós, como aos 2 reis dos amorreus, não com a vossa espada, nem com o vosso arco. Eu vos dei uma terra em que não trabalhaste, e cidades que não edificaste, e habitais nelas, e comeis das vinhas e dos olivais que não plantastes. Agora, pois, temei ao Senhor, sirvam-o com sinceridade e com verdade, deitai fora os deuses a quem serviram vossos pais da além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Mas se vos parecer mal o servirdes ao Senhor, escolhei hoje a quem haveis de servir, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo e disse: Longe esteja de nós abandonarmos o Senhor, para servirmos a outros deuses. Porque o Senhor é o nosso Deus, Ele é quem nos fez subir, a nós e a nossos pais, à terra do Egito, a casa da servidão, a quem fez esses grandes sinais aos nossos olhos, e nos preservou por todo o caminho em que andamos, e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. E o Senhor expulsou de diante de nós a todos esses povos, mesmo os amorreus que moravam na terra. Nós também serviremos ao Senhor, porquanto Ele é o nosso Deus. Então Josué disse ao povo: Não podereis servir ao Senhor, porque é Deus santo, é Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão nem os vossos pecados. Se abandonardes ao Senhor e servirdes a deuses estranhos, então Ele se tornará e vos fará mal e vos consumirá, depois de vos ter feito o bem. Disse então o povo a Josué: Não, antes serviremos ao Senhor. Josué, pois, disse ao povo: Sois testemunhas contra vós mesmos, e que escolhestes o Senhor para o servir. Responderam eles: Somos testemunhas. Agora, pois, disse Josué, deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós, e inclinai o vosso coração ao Senhor, Deus de Israel. Disse o povo a Josué: Serviremos ao Senhor nosso Deus e obedeceremos à sua voz. Assim fez Josué naquele dia um pacto com o povo, e lhes deu lei e ordenanças em Siquém. E Josué escreveu essas palavras no livro da lei de Deus, e tomando uma grande pedra,
a pôs ali debaixo do carvalho que estava junto ao santuário do Senhor. E disse a todo o povo: Eis que esta pedra será por testemunha contra vós, pois ela ouviu todas as palavras que o Senhor nos falou, pelo que será por testemunha contra vós, para que não negueis ao vosso Deus. Então Josué despediu o povo, cada um para a sua herança. Depois destas coisas, Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu, tendo 110 anos de idade. E o sepultaram no território da sua herança, em Timnat-Será, que está na região montanhosa de Efraim, para o monte de Gás. Serviu, pois, Israel ao Senhor todos os dias de Josué, e todos os dias dos anciãos que sobrevieram a Josué, e que sabiam toda a obra que o Senhor tinha feito a favor de Israel. Os ossos de José, que os filhos de Israel trouxeram do Egito, foram enterrados em Siquém, naquela parte, no campo que Jacó comprara dos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de prata, e que tornara herança dos filhos de José. Morreu também Eleazar, filho de Arão, e o sepultaram no outeiro de Finéias, seu filho, que lhe fora dado na região montanhosa de Efraim.